Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio e eu sou o seu professor de arquivologia, também conhecida como arquivística. Tudo bem? E eu vou falar sobre esta ciência muito importante, na realidade, noções de arquivologia que são cobradas muito em provas de concursos públicos, tá ok? E vamos começar aí, primeiro entendendo o que é um arquivo. Agora eu vou pedir para você abrir o caderno e muitas coisas eu vou mostrar slides e muitas outras eu vou ditar para você, ou então eu recomendo que você dê uma paradinha e anote para o vídeo, não é isso? Volte e anote no seu caderno. O que é um arquivo? Não é um arquivo, pode colocar, é uma estrutura administrativa. Um arquivo é uma estrutura administrativa responsável pela recepção, pela classificação, pela guarda, pela conservação, pela proteção, pela preservação, pela recuperação e pela expedição de documentos. Então, o que é um arquivo? O arquivo é uma estrutura administrativa. Pode ser que o arquivo seja um órgão, pode ser que o arquivo seja uma entidade, pode ser que o arquivo seja apenas um departamento, não é uma estrutura administrativa de apoio dentro de um órgão. Por exemplo, posso pegar exemplo, o Arquivo Nacional, que é uma entidade, não é, localizada no Rio de Janeiro e que é referência na arquivologia no Brasil e, por sinal, ajudou o governo federal a reestruturar após a Constituição de 88 todas as normas e a legislação de arquivística no Brasil para a administração pública. Pode ser que ele seja um arquivo do seu órgão, do órgão no qual você vai trabalhar. Então ele é apenas um anexo administrativo. Mas o arquivo, ele tem uma característica muito peculiar, não é? Ele é uma estrutura de apoio, não é? Então ele é uma estrutura que foi criada justamente para apoiar os órgãos, para apoiar a administração, para a guarda, para a gestão, para a conservação, para a preservação dos documentos de interesse da administração ou da sociedade. Este é o chamado arquivo. Agora veja, não é? Então vamos aqui para, não é uma definiçãozinha da grande mestra, não é, Maria Helena Leite aqui, olha aí. Não é? O que é arquivo? É a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, criadas por uma instituição ou uma pessoa no curso de sua atividade e preservados para a consecução de seus objetivos, visando a utilidade que poderão oferecer no futuro. A mestra Maria Helena Leite Paz, não é, com muita elegância, deu uma outra definição que na realidade é basicamente a mesma, mas por uma outra visão. Não é o arquivo, ele serve para quê? Não é, serve para acumular documentos. Aí tem um princípio que eu vou comentar daqui a pouco, a chamada cumulatividade, para acumular documentos que são produzidos ao longo da existência de um órgão, de uma entidade, da vida de uma pessoa. Portanto, ele é uma estrutura administrativa de apoio. Agora, nós vamos entrar em primeiro lugar, antes de entrar no arquivo e nas suas funções, não é? Você vai entender o que é a unidade básica, o documento, não é? O documento que nós estudamos na arquivologia. Você pode anotar no seu caderno. O documento é a combinação, anota aí, o documento é a combinação da informação com o suporte. O documento é a combinação da informação com o suporte, não é? Posso até colocar isso como se fosse uma formulinha matemática. Documento é igual a informação mais suporte. Professor Marco Antônio, pois não. O que é informação?
Informação é o conjunto de dados articulados para atender determinada finalidade. Os dados, não é isso? Vem lá da teoria do conhecimento. Os dados sozinhos não fazem muito sentido. São como as sílabas de uma palavra que espalhadas não tem sentido nenhum. Mas quando eu vou unindo as sílabas e formando as palavras, passam a ter sentido. Isso é informação. Não é? Então quando eu tenho palavras chuva, cidade, trovão, não é, enchente, sozinhas não tem sentido. Mas quando eu falo uma chuva com muitos trovões e muito forte deu uma enchente na cidade, aí eu tenho informação. Então esta é a informação, que não é a preocupação da arquivologia defini-la, a preocupação é da teoria do conhecimento. Agora, suporte é uma palavra que interessa a arquivologia. O que é suporte? Anota no teu caderno, porque já caiu em prova. O suporte é a base física, material. Não é suporte à base física ou material, que é a mesma coisa, na qual são inseridas as informações, tá certo? Quando eu insiro as informações no suporte, não é? Nós passamos a ter o documento, Posso ter suporte, por exemplo, uma folha de papel, é um suporte. Posso ter um suporte, por exemplo, um pendrive, uma base digital, um CD, tá certo? A bandeira, o tecido da bandeira é o suporte, as cores da bandeira é a informação que articulado cria um símbolo importante para determinado povo, tá ok? Então eu posso ter uma diversidade, papel fotográfico, né, que tem emulsão química especial, aquele é o suporte, a imagem é a informação, então eu posso ter uma diversidade enorme de suportes, logicamente os quais são consequências simples do desenvolvimento tecnológico da humanidade. Tudo bem? Então você já sabe que o documento é a combinação da informação com o suporte. Tudo bem? Mas eu quero agora, não é, avançar um pouquinho mais. Então vamos lá para os nossos slides. Olha aí, informação, não é? O que é informação? Pode ser definida como ideia ou conhecimento. Veja, não houve uma preocupação da minha parte de dar uma definição maior do que a que eu te dei. Porque informação é teoria do conhecimento. Agora, o suporte é o quê? É o meio no qual a informação é registrada. É a base material. Não é o que é o documento, qualquer informação registrada em um suporte. Portanto, quando eu tenho documento, veja a imagem da lâmpada, não é que é a informação, a imagem do suporte e os dois unificados aqui, não é a imagem da lâmpada colocada dentro do documento do suporte, aí sim nós passamos a ter o chamado documento. Vamos avançar um pouquinho mais e entender os documentos do arquivo. Ora, quando eu falo de documentos do arquivo, nós temos aí documentos que são produzidos pelo próprio órgão, e nós temos documentos que são produzidos por outros órgãos e entidades e vêm parar no arquivo do órgão. Por quê? Porque são de interesses da gestão daquele determinado órgão ou entidade. Então veja, o Banco Central, por exemplo, uma autarquia, é uma entidade. O Banco Central produz uma série de documentos como decorrência de suas atividades. Esses documentos, boa parte deles ficarão arquivados no arquivo do Banco Central. Mas o Banco Central também, ele faz auditorias, ele faz inspeções nas instituições bancárias, Banco Bradesco, Banco Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Então, eu entendo que é absolutamente natural você encontrar no arquivo do Banco Central documentos referentes a essas auditorias, documentos do Banco Bradesco, documentos do Banco Itaú, documentos da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, porque afinal de contas aqueles documentos são de interesse da administração do Banco Central para que ele possa cumprir a sua finalidade. Então é exatamente isso que nós temos. Nós temos em um arquivo documentos que são produzidos pelo próprio órgão e temos documentos que são recebidos pelo órgão e que ficam lá registrados e guardados, né, justamente para que o órgão possa exercer as suas atividades. É exatamente o que está aqui, olha lá. Os documentos do arquivo, além de serem produzidos pela instituição, podem também ser recebidos pela mesma. Agora, os documentos de arquivo podem estar registrados
em qualquer suporte e serem de vários tipos. Isso mesmo, em um mesmo arquivo, aliás, hoje na administração pública, isso já virou lugar comum. A administração pública, por orientação do CONARC, o Conselho Nacional de Arquivologia, veio nos últimos anos fazendo o quê? A digitalização dos arquivos. Então hoje nós temos arquivos físicos, em suportes físicos, não é? Portanto, papel, que é muito querido da administração, não é? Vasta quantidade de processos que nós temos nos órgãos do Poder Judiciário, nos órgãos do Poder Executivo. Outro dia, entrei eu no TJ aqui de São Paulo, meu amigo, a impressão que eu tinha que ia despencar aquela estante imensa carregada de processos até o teto. E eu estou falando de um espaço físico dentro do fórum que é equivalente a 2 andares em um único, né? Um arquivo gigantesco ali, corrente sendo utilizado pelos servidores públicos para ordenar os processos que estavam sendo utilizados, que estavam sendo tramitados. Então veja, calma, no devido momento vamos ver cada uma dessas palavras. Não se preocupe com isso agora, não é? O que importa saber, não é, é justamente que o arquivo não é cumpre esta função de guarda de documentos, documentos que são produzidos pelo órgão e documentos que são produzidos por outros órgãos e entidades, e que esses documentos podem ser em diversos suportes. Então hoje na administração pública eu tenho fortemente, nós temos documentos no suporte papel, nós temos documentos no suporte, né, microfilme, ainda muito utilizado, viu? Quem pensou que o microfilme ia acabar equivocou-se. As tecnologias no suporte microfilme estão evoluindo, né? E nós também temos hoje uma vasta quantidade de documentos que estão em suporte digital, não é o chamado EARC, os arquivos eletrônicos, mas tudo isso nós vamos ver com mais tranquilidade adiante. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Avançando. Agora, a finalidade do arquivo. Eu já falei algumas finalidades, mas eu vou fazer melhor do que isso. O slide está à sua disposição. Você vai pular aí 2 linhas e vai anotar assim conforme o professor vai ditar para você. As funções do arquivo. As funções do arquivo. Anota aí, por favor. Primeira função. A primeira função, pode colocar aí. Função difusão. Função difusão. Já caiu muitas vezes em prova de concurso público. Puxa, e caiu em diversas bancas diferentes. Puxa uma seta e coloque aí. É da competência do arquivo, portanto é sua função, é da competência do arquivo divulgar informações para a sociedade sobre as suas atividades e o seu acervo, para despertar o interesse dos cidadãos e cidadãs. Ponto. Na mesma linha você pode colocar aí. A difusão ocorre por meio de publicação de catálogos, vírgula, visitações, vírgula, palestras, vírgula, exposições, etc. Quem enunciou essas funções, que já caíram muitas vezes em prova de concurso público, foram os arquivistas canadenses. Os arquivistas canadenses, sapientíssimos, perceberam que quando o arquivo não é conhecido, logicamente que até a própria administração pública por vezes deixa de se interessar por ele. Então é importante que ele seja conhecido, que a população entenda as suas atividades, que entenda o seu acervo, não é? E isso vem até a despertar a curiosidade dos cidadãos para consultarem os documentos deste arquivo. E, logicamente, aquilo que desperta o interesse da sociedade recebe maior atenção e, logicamente, orçamento. Tudo bem? Então, a primeira função é a função difusão. Vamos para a segunda função do arquivo. Criação. É isto mesmo, anote aí. Já caiu em concurso público. Função criação. Como assim, Marco? Já falo para você. Pode colocar aí. Compete ao arquivo criar novos modelos de documentos.
novos modelos de documentos que atendam às necessidades do órgão. Então imagine a seguinte situação. O superintendente da Polícia Federal, muito preocupado, não é com os veículos dos seus servidores que ficavam guardados, estacionados na rua, não é, apesar de ser Polícia Federal, não é com um aumento no orçamento na verba da Polícia Federal, ele resolveu alugar um espaço do lado, não é, do edifício da Polícia Federal para guardar os carros dos servidores e até realmente alguns veículos da própria Polícia Federal. Mas aí este administrador, bastante sério, ficou preocupado. Se eu não tiver um controle desta entrada e saída de veículos, não é? Há o risco de alguém não autorizado adentrar o terreno e roubar um veículo. Então ele se dirige até o chefe do arquivo e fala para o chefe do arquivo. Não é? Conversa com ele, né? Que é um profissional formado com formação superior em arquivística, especializado, que entende tudo de arquivo e fala, olha, seu João, pois não, pode falar, não é? Olha, eu acabei de alugar aqui um estacionamento para que nós possamos deixar os veículos dos nossos servidores e da própria Polícia Federal, mas eu gostaria de ter um documento, uma espécie de guia que permitisse o controle de entrada e saída. O senhor poderia cuidar disso? Naturalmente. Não é? Então, este responsável pelo arquivo, que tem formação superior em arquivologia, pelo menos na teoria, tá certo? E o que cai na prova é teoria, filho, não é? Então este profissional, ele vai sentar e vai definir qual vai ser a espécie de documento, qual vai ser o gênero do documento, se ali vai ter que ter data, hora de entrada, hora de saída. Então, quer dizer, compete ao arquivo, na visão, na ótica dos arquivistas, elaborar novos modelos de documentos, tudo bem? Então está aí, não é a função criação. Agora vem a terceira função, que é a função guarda. Mas essa função guarda, meu amigo, minha amiga, é uma dica para você. Não é? Facilita você guardar várias outras funções e ter uma compreensão mais apurada das atividades de um arquivo. Ora, é fácil, porque veja, imagina que um amigo meu peça para guardar uma motocicleta na minha casa. Espero que ninguém peça. Não é? Mas se eu tiver que guardar essa motocicleta, eu, Marco Antônio, desconfiado com o pé atrás que eu tenho, eu vou esconder lá no quartinho do fundo, vou colocar uma cortina por cima, vou botar tecidos, vou amarrar ela para que ninguém veja e nem chegue perto. Por quê? Se eu estou guardando um bem, e um documento é um bem, se eu estou guardando um bem, eu tenho a responsabilidade jurídica para manter este documento, para manter este bem, ou aquela motocicleta, porque eu estou custodiando. O que é a custódia? A custódia guarda com efeito jurídico. Se alguém riscar a moto do meu amigo ou roubar a moto do meu amigo dentro da minha casa, eu serei obrigado a ressarci-lo pelos danos que ele teve. Você sabia disso? Certamente, se não sabia, fique sabendo, viu? E fique esperto, não é? Porque toda vez que você está guardando, você é responsável. Agora, transferindo isso para o arquivo. Se o arquivo guarda, ele é obrigado ao quê? Ele é obrigado a proteger. Ele tem que proteger o bem. Não é? E daí nós vamos entrar na função proteção. Se ele guarda e protege, ele também tem que conservar o bem. Ele tem que conservar. Não pode deixar os documentos, não é, serem amarrotados, danificados, não é terem partes extraviadas. Então ele tem que conservar. E se alguém danificar esse documento, ele tem que recuperar. Então veja que eu guardei a guarda, já vou lembrar a proteção, a conservação e a preservação. Tudo bem? Então anota aí a terceira função, que é a função guarda. Função guarda é fácil, é função do arquivo guardar os documentos de sua competência. Ou melhor, é função do arquivo custodiar os documentos de sua competência. Aí o arquivo se assemelha tanto quanto se fosse uma espécie de armazém. Mas não é, é um arquivo, é o nome técnico dele. Tudo bem? Agora, vamos para outra função. Se nós guardamos, se o arquivo guarda documento, ele tem que proteger. Anota aí, função proteção. Função proteção. Então pode colocar aí, é função do arquivo proteger por meios legais os documentos custodiados. Proteger por meios legais os documentos custodiados.
Ponto. Explicando melhor. Quando eu falo que é função do arquivo proteger os documentos, quer dizer que o arquivo deve ter meios normativos para que ele possa tomar providências para proteger o documento. Como, por exemplo, se alguém extravia um documento, ele deve ter os meios para pressionar aquela pessoa a devolver o documento, não é? Então ele deve ter normas para poder acionar, processar, para que aquela pessoa traga o documento de volta. Então ele deve ser capaz de fazer a proteção dos documentos. Tudo bem? Agora, pode anotar na outra linha assim, observação, porque caiu em prova de concurso público. Eu já vou aproveitar e emendar na proteção uma questão de concurso público. Pode colocar aí. Se algum documento do arquivo for danificado, o agente que gerou o dano poderá sofrer sanções administrativas, civis e penais. Então, olha só, não é? A Lei 8.159, que é a lei da arquivologia no Brasil, é a principal lei da arquivística, não é? Ela traz algumas proteções aos documentos. Não é? E, logicamente, não é se um cidadão, uma cidadã, ele vem por acaso a danificar um documento de um arquivo, ele poderá ser responsabilizado na forma da lei. Poderá ser responsabilizado. Como? Não é responsabilizado administrativamente, pode sofrer uma sanção administrativa. O que seria uma sanção administrativa? Sanção é punição. Pode receber, por exemplo, uma multa administrativa. Na hora que vai entregar o documento danificado ou com alguma coisa, se existe a norma no arquivo, o servidor fala, sim, tudo bem, mas agora o senhor vai pagar uma multa de R$100. Ah, e se não pagar, será inscrita na sua dívida ativa, depois vai para a execução fiscal e tudo mais. Logicamente que a gente sabe que tem limitações nesse caso, mas a administração, se há norma, ela pode impor sanções nessa espécie. O que é uma sanção civil? Sanção civil é uma sanção que exige reparação de dano. Ah, o senhor danificou o documento? Não tem problema. O senhor vai reparar este documento, porque se não repará-lo, a administração irá processá-lo, irá acioná-lo para que o senhor faça a reparação patrimonial. E a sanção penal, logicamente, são aquelas mais duras. Sanção penal é aquela que acaba estabelecendo restrições de direitos do cidadão. Tudo bem? Então está aí a função proteção e mais alguns comentários correlatos. Pule uma linha, função conservação. Função conservação, pode anotar aí. É da competência do arquivo, possuir os meios físicos e os colaboradores tecnicamente competentes para bem conservarem os documentos. Ponto. Agora veja, quando eu falo conservação, o que isso envolve? Já vou aproveitar e comentar uma série de questões de concurso público só em conservação. Veja, como é que deve operar o arquivo? Equipamento pode cair os pedaços? Então anota na conservação aí. São requisitos a boa conservação dos documentos. São requisitos a boa conservação dos documentos. São requisitos a boa conservação dos documentos. Equipamentos em bom estado de uso. Iluminação artificial. Quando? Sempre iluminação artificial. Temperatura e umidade baixas. Não é? E artificialmente climatizadas. Professor,
Por que tanta frescura? Porque cai na prova, meu filho. Só por isso, porque caiu em prova. Já caiu em prova FCC, já caiu em prova ESAF, já caiu em prova CESP, já caiu em prova VUNESP, já caiu em diversas bancas examinadoras. Sesgran-Rio, não é? Vem caindo em diversas bancas examinadoras. Então veja, meu amigo, minha amiga, num arquivo, primeira coisa, os equipamentos, todos, as estantes, os gaveteiros, não é? Os equipamentos porta-microfilmes, os computadores, devem estar em bom estado, porque não é se nós tivermos, por exemplo, uma estante enferrujada, uma estante que na prateleira já fez barriga, começa a ver o risco, por exemplo, daquela prateleira despencar, o documento escorregar, cair, ser danificado, não é? Se eu percebo ao longo do inventário que eu tenho um equipamento que está danificado, está começando a ficar penso, eu peço a troca desse equipamento, não posso ter equipamentos enferrujados. Segunda coisa, a iluminação foi questão de concurso público, o examinador colocou lá, devido, né, logicamente, às novas tendências ecológicas, não é, a iluminação deve ser natural. Nunca! Nunca! A iluminação tem que ser artificial. Se você pegar esta folha, meu amigo, minha amiga, e deixar no sol do meio-dia, batendo a iluminação natural, como queria o nosso examinador, sabe o que acontece com essa folha? Faça essa experiência em casa. Tem que ser em dia ensolarado, né? A folha no final do dia ela vai ficar assim, ó. Ela vai se enrolando todinha. O que aconteceu? Não é ressecou, não é, e acelerou o processo, não é, de decomposição da folha, tá ok? Não é? Então veja, não é, eu tenho que ter justamente iluminação artificial, temperatura e umidade baixas. Por quê? Pergunto, por que a tua geladeira é gelada? Não é, professor? Porque assim, ela gelada, ela desmotiva a proliferação de bactérias. A mesma coisa. E a umidade, como é que tem que ser? Baixa. Isso, a temperatura tem que ser baixa, justamente para evitar o quê? Não é a proliferação no arquivo de bolores, fungos, traças, não é? Percevejos e outras pragas que possam, por exemplo, querer almoçar, não é? Os processos e aproveitar ainda, não é? Levar algumas atas de café da manhã para o dia seguinte. Então, por conta disso que eu devo ter temperatura baixa, não é? E umidade baixa, climatizada artificialmente. Qual deve ser a temperatura baixa, professor? Meu amigo, varia de arquivo para arquivo. Por exemplo, outro dia eu estava vendo um programa na televisão, não é? Outro dia, faz muito tempo que eu vi isso aí, já deve ter uns 2, 3 anos. E estavam mostrando um arquivo nos Estados Unidos, cuja temperatura ambiente do arquivo era 17 graus negativos. Nossa, professor, logicamente que o cidadão não entrava naquela área de 17 graus negativos. O cidadão só acessava os documentos por meio dos computadores, né? Por meio dos computadores. Porque o que é que tinha lá de tão importante? Muito interessante, o arquivo ficava justamente dentro de um abrigo nuclear, ele foi construído uma área de um abrigo nuclear para aproveitar aquele abrigo, né? E temperatura baixíssima. Lógico, meu amigo, minha amiga, lá tem os últimos 150 anos da fotografia dos Estados Unidos. Fotografia de origem pública, de origem privada, jornais, revistas, não é? A história fotográfica do povo americano está naquele arquivo. Por isso que havia aquele cuidado excepcional. E o jornalista só adentrou esta parte do arquivo, que era geladíssima, não é, acompanhado por um servidor público americano. Não é? Então, por isso que havia todo este cuidado. Tá certo? Então tem que ter temperatura, mas não precisa ser 17 graus Celsius negativos, em nome de Jesus. Nos arquivos, né, geralmente as temperaturas são baixas, mas pero no mucho. Agora, não pode ser também uma denúncia que eu vi lá na região norte, aí na região norte, você que está me assistindo, de um arquivo público, eu já não me lembro se era Tribunal de Justiça, isso foi há uns 5, 6 anos. Quero crer que o arquivo já passou por transformações, né, que a denúncia provavelmente partiu dos próprios servidores do arquivo, porque já devia estar cansado o dirigente do arquivo de requisitar o orçamento e nunca vem dotação orçamentária, nunca vem. Então, né, sabe o que ele fez? Né? Ele fez aquela, né, uma metodologia muito utilizada pelo servidor inteligente. Deixa eu me municiar de documentos, porque a hora que estourar esta bomba não é minha.
tá certo? Então provavelmente deve ter sido algum dirigente ou do servidor discretamente que deu uma cutucadinha no jornalista, aí o jornalista entrou para mostrar o arquivo público. E olha, isso não é só no Amazonas, no estado de São Paulo tinha vários arquivos desse jeito, viu? República Federativa do Brasil, você já sabe como é que a coisa funciona, né? Não tinha temperatura ambiente climatizada, não. A temperatura era realmente ambiente da floresta amazônica. Imagina, temperatura dentro do arquivo. No teto, não é muito bonito, encantador, uma reprodução da floresta amazônica, dessa grossura, de fungos e bolores, em tons verdes, esverdeados, pretos. Não é? O arquivo estava em desespero, não é? Maços e maços de processos, não é? Invólucros plásticos, logicamente com uma folha em cima com a numeração dos processos, não é que é uma regra utilizada para movimentação de documentos em arquivos em situação de guerra. Não é para um arquivo público, é em cima de cadeiras e até no chão onde tem risco de passar rato. Imagina um documento daquele danificado, um processo envolvendo uma família pode ferrar com os direitos daquela família. Por isso que já apareceu em concurso público a seguinte questão, não é? A função conservação do arquivo é fundamental para a conservação da informação, certo? A função conservação do arquivo é fundamental para a conservação da informação. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha, mas no próximo bloco eu vou falar da função preservação, vou falar da função recuperação e vou falar da função... vou falar da função preservação, recuperação e vou falar para você também da função acesso, que é a mais importante do arquivo. Já volto já.